What are you gonna do? Serious. They're already dead. They're gonna be deader. Okay. Mansão Mal-Assombrada é baseada numa atração da Disney chamada Haunted Mansion e ganhou uma adaptação em live action em 2003, estrelada pelo Eddie Murphy, que se tornou um fracasso total de bilheteria e de crítica. Apesar de ter ganhado um certo status assim de nostalgia com o passar dos anos e se transformar num título que é bem assistido no Halloween. E agora a gente volta para esse universo e a gente tem o diretor Justin Simien, conhecido por Cara Gente Branca, comandando essa nova aventura. Na trama, a gente acompanha a jornada do Ben, que era um astrofísico e acabou trabalhando como guia turístico ao lado da ex-esposa, depois de ser descreditado pela comunidade científica. Por quê? Porque ele criou uma câmera que tinha a capacidade de tirar a foto da aura das entidades sobrenaturais, ou seja, de fantasmas. Mas ele parece decepcionado e frustrado com o trabalho dele. Ele não acredita em fantasmas, porque tudo isso culminou na morte da esposa dele. E ele simplesmente vive um dia de cada vez, decepcionado com a vida e sem saber o que fazer. Até que as coisas mudam quando ele é contatado por um padre chamado Kent, interpretado pelo Owen Wilson, para investigar ou ajudar, né, o que ele puder fazer. É uma família que se mudou para uma mansão gigantesca em Nova Orleans e que está sofrendo com um monte de aparição fantasma. Eles não sabem o que fazer e eles não podem sair da casa, porque eles tentaram, mas eles são constantemente assombrados e obrigados a ficar ali sem nenhum motivo. O Ben não acredita a princípio, mas depois, quando ele sai de lá e ele é assombrado também, ele é obrigado a voltar e quer colocar um fim nisso. Então, ele se alia ao padre, né, que eu já comentei, e ele seria também um professor de história universitária, interpretado pelo Danny DeVito, e uma médium muito famosa, interpretada pela Tiffany Haddish. Juntos, eles vão tentar descobrir o que está acontecendo, banir os espíritos, ou pelo menos fazer com que a convivência com eles seja boa, ou respeitosa, no máximo, para que eles não precisem sair daquela mansão. Enquanto o filme original acompanhou uma família, um casal, né, que trabalhava no ramo imobiliário, aqui a gente foca essencialmente em histórias de fantasma. Então não tem muito de novo pra ver, mas isso não muda o fato que o filme é divertido, o filme pode ser visto em família, porque ele é um terror cômico, ele tem aqueles jump scares, mas não são jump scares tão óbvios. O que é óbvio é a narrativa, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Então a gente compra a entrada esperando exatamente o que a gente recebe. E é claro que o filme tem muitas fórmulas, mas uma das coisas que chama a nossa atenção é como o filme fala essencialmente sobre luto e sobre a dor do luto, de forma bastante respeitosa. Isso é um ponto bastante positivo do filme, e isso é cortesia da roteirista Katie Dippold. Ela faz um trabalho muito bom para falar sobre luto. E a gente também tem um elenco muito forte, eu já comentei, né? A gente tem Lakeith Stanfield, a gente tem Danny DeVito, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, que interpreta a mãe solteira que mora na mansão com o filho mais novo. A gente tem a aparição da Winona Ryder também, a gente tem a aparição do Dan Levy. Então a gente tem um elenco muito forte, que tem um timing cômico muito bom e que faz um trabalho sólido, mesmo dentro das restrições. Não tem pra onde eles fugirem, sendo que cada um dos personagens é bastante, assim, arquetípico. No sentido de não tem muito desenvolvimento para os personagens coadjuvantes, com exceção do Ben, porque ele tá lidando com luto, e agora ele lida com luto lidando com fantasmas. Ou seja, ele tá lidando com a dor dele 2 vezes. E além disso, ele tem que ajudar todo mundo. Como a gente já pode imaginar, o filme também parte de uma estrutura técnica bastante conhecida, que une suspense com comédia e que abusa muito daqueles planos holandeses, que são os planos inclinados, que a gente costuma ver em cenas de suspense, cenas de tensão, em cenas angustiantes. Isso aparece muito no filme e é uma jogada interessante pro filme, mas é bastante mercadológica, bastante mainstream, e a gente já tá acostumado com isso, então não tem muita originalidade aqui. E o restante do filme parte de uma premissa bastante simples e que prática. Eu sei que o filme não quer reinventar a roda nem nada, então vamos pegar todos os clichês e criar uma história
basicona, sutil e que vai ser divertido. É divertido sim, mas eu não posso deixar de falar que, saindo do filme, é quase automático esquecer dos grandes detalhes que a narrativa traz pra gente. O Lakeith Stanfield é o nosso foco e ele entrega uma atuação muito boa, bastante humana, perpassando por várias emoções humanas, ele trabalha bastante a psique e é uma das grandes performances do ator. A gente também tem a Tiffany Haddish roubando a cena, porque o timing cômico dela é muito boa. Pra quem já assistiu Viagem das Garotas, a gente sabe como ela trabalha. A gente tem também The After Party, que ela tá impecável nessa produção, nessa série, né, da Apple TV+. E ela rouba muito a cena. E uma das atrizes que também participa é a Jamie Lee Curtis, como a icônica Madame Leota, que é aquela médium que ficou presa dentro de uma bola de cristal e que a gente viu no filme original sendo interpretada pela Jennifer Tilly. Só que aqui ela ganha uma backstory. A gente descobre as origens dela. E é interessante. Mas ela tem uma presença muito forte, porque é a Jamie Lee Curtis, mas ela fica meio apagada perto do resto do elenco, e isso não é um grande problema, porque a gente sabe o papel dela dentro da produção. Um dos problemas principais do filme, que apesar do roteiro ser sólido, ele tem uns problemas, é a falta de explicação. Eu entendo que a ideia é ser um mistério e um suspense, só que as explicações não ficam muito claras e elas partem do princípio que a gente tem que atar os nós, mas que nós, se a gente não recebe nenhuma informação. Então fica um pouco complexa essa parte e fica um pouco cansativo. O filme, creio eu, que tem 2 horas de duração e ele podia ser enxugado um pouco mais, porque ele fica cansativo e repetitivo. Também um pouco culpa do roteiro, um pouco culpa da direção. As cenas de ação, entre aspas, as cenas de luta, entre aspas, também, são bem repetitivas e são constantes. A gente sabe o que vai acontecer com o design do filme quando a cena de ação começa. Então, isso cansa também a nossa experiência. Mas no final das contas, como eu já falei, o filme é divertido sim. Então vocês podem assistir com a família, porque vale a pena o ingresso. Vale a pena. As crianças vão se divertir bastante. E o menininho que interpreta o filho da Rosario Dawson, que é o Chase W. Dillon, ele interpreta o Travis, ele consegue se conectar com as crianças por ele ser uma criança e também tá lidando com o luto da própria maneira. Não só com o luto, mas com o fato dele ter perdido o pai e tá morando numa mansão que é vista como assombrada, a gente sabe que é, mas é vista como assombrada pelos outros, e ele se sente solitário. Eu não sei se vocês se lembram de Invocação do Mal 2, quando o personagem do Patrick Wilson, o Ed, ele fala que o senso de família, o senso de comunidade é uma coisa muito forte contra os fantasmas. Então a gente vê isso se desenrolando na trama também, e é um momento muito fofo. A gente vê que pessoas completamente desconhecidas se unem em uma causa comum e se transformam numa grandiosa família. Então essa parte é bem legal e eu acho que ressoa bastante, tanto com o público mais jovem quanto com o público adulto. Bom, gente, essa é a minha breve crítica em vídeo de